Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News, destacando tudo o que aconteceu ontem no mundo do futebol. Corinthians e Flamengo avançam na Copa do Brasil. O Santos também já está praticamente classificado. Fluminense sofre na altitude de Potosí, mas está classificado também na Sul-Americana, assim como o Atlético Paranaense. Vem aí mais uma rodada do Brasileirão 2018. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique conosco. Muito bom dia, seja bem-vindo. Você que é apaixonado por esportes, assim como nós, está no ar mais uma edição do Breakfast News. Hoje uma sexta-feira, dia 11 de maio de 2018, véspera de um Grenal, antivéspera de um Corinthians e Palmeiras. Olha, o bicho vai pegar nesse fim de semana no Campeonato Brasileiro, hein? 2 clássicos de arrepiar e ainda tem o Flamengo, líder, também jogando. Enfim, vamos dar uma passadinha daqui a pouco na rodada do Brasileirão. Mas antes, o bom dia do nosso Fábio Salgueiro. Tudo bem, Salgueiro? Fala, Carlos Lima. Bom dia, um abraço ao seu amigo apaixonado por esportes. E olha, uma rodada de Copa do Brasil que deu a lógica, né? Pelo menos os times que a gente esperava realmente que se classificassem. No caso, o Santos aconteceu. E uma Sul-Americana em que os brasileiros saíram vivos na rodada, né? Atlético Paranaense e Fluminense conseguiram classificação. O Fluminense saiu vivo na Sul-Americana, mas os jogadores quase saíram mortos do campo, né, Salgueiro? Inclusive o Abelão, ele estava, assim, indignado com essa história da altitude alta, né? De 4.000 metros. Porque existe altitude baixa também, né, de 300, 400 metros. Às vezes a gente fala isso, o pessoal fala, pô, esse cara tá louco, se é altitude alta. Não, você tem altitude, no nível do mar a altitude é 0, por exemplo. E o Abel tava indignado, mas também não é novidade. Há quantos anos a gente sabe que é assim, Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba, Bogotá, umas um pouco mais, outras um pouco menos. Não tem jeito, e a Conmebol não vai mudar, já está na cara que vai continuar sempre assim, não adianta reclamar, viu, Salgueiro? Isso faz parte da Libertadores, faz parte da Sul-Americana, faz parte do futebol da América do Sul. Agora, toda vez que o brasileiro for jogar lá, o clube brasileiro, o treinador vai reclamar, os jogadores vão reclamar. O que mais me incomodou nesse jogo do Fluminense não foi só a altitude, eu falo de fora, lógico, foi a via sacra que o Fluminense teve que enfrentar para chegar até o estádio. Isso mais me incomodou, eu acho que foi pior. A altitude já está no pacote, a gente não está minimizando, mas o Abel sabe que existe. Bom, então já que estamos falando do Fluminense, vamos trazer aqui o que disse o Abel, uma frase curta. Ontem a qualidade do som lá na coletiva do Abel não era das melhores, mas dá para a gente entender a indignação do Abel. É desumano jogar futebol, não é morar aqui. Pessoas que moram aqui estão habituadas. Agora você está livre para 4.000 metros, eu acho que é um pouco exagerado. Não é desumano para quem mora lá, que já está acostumado. Mas quem tem que jogar, e aí um pouco mais adiante o Abel perguntou para o repórter lá da Bolívia, compara os 2 jogos, né? Veja o que aconteceu no Maracanã, veja o que aconteceu aqui. Aqui não dá para a gente analisar a competência de um time, se um time foi melhor ou pior do que o outro, porque as condições são desiguais. E nesse ponto ele tem razão. Os bolivianos várias vezes tiraram proveito disso, né? Mas também nunca foram campeões de nada, né, Salgueiro? Porque você ganha uma ou outra partida na altitude, só que a maioria dos jogos não é na altitude, e aí eles dançam, né? É verdade, Lima. Essa colocação está perfeita. Eles não ganham, não adianta, né? Agora é o seguinte, o Abel Braga ele gostaria do seguinte, que o primeiro jogo fosse no Maracanã e o segundo jogo, ou vice-versa, fosse num país que não tivesse altitude, para ficar legal para ele, né? Agora, para o esporte, para a competitividade e para o time boliviano, seria legal? Seria justo? Esse é o problema. Então, por causa da altitude, tira o time da competição.
É uma análise meio, é um debate que até merece ser colocado na mesa, só que aquela coisa não é de hoje, sempre existiu, e você disse bem, né? Se fosse tão assim, tão penoso, os clubes bolivianos usariam isso para realmente serem campeões todos os anos. Isso não acontece, né? Jogo de ida e volta, quer dizer, o Fluminense saiu classificado, penou demais, é fato, mas é uma realidade já há alguns anos é vista aqui na América do Sul. E vai continuar, né? Não adianta. Outro que se classificou na Sul-Americana foi o Furacão, perdeu ontem de 2-1 na Argentina para o Newell's Old Boys, mas como havia feito 3-0 no jogo de ida, então tudo tranquilo, beleza, o Atlético também avança, é mais um brasileiro aí na sequência da Sul-Americana. Eu não sei não, eu tô achando que, e ainda a gente tem que esperar, né? Porque tem uns times da Libertadores que vão, entre aspas, descer para a Sul-Americana, mas você pode até ter um Boca aí na Sul-Americana, né? Se o Boca não se classificar na Libertadores, ele vai ficar em terceiro do grupo e vai descer para a Sul-Americana. Mas não sei, eu tô achando que essa Sul-Americana é capaz de pintar um brasileiro esse ano. Como na Libertadores também, né? Eu vejo aí o Grêmio, o Cruzeiro e o Palmeiras e um Flamengo também fortíssimos na Libertadores. Eu colocaria o Corinthians e o Santos num patamar um pouco abaixo, mas também não é impossível. Competição de mata-mata, às vezes aquele time que não tá lá muito bem, de repente se acerta aí na reta de chegada e acaba ganhando. Mas eu vejo principalmente o Grêmio numa condição excelente para ganhar a Libertadores de novo. E não ficaria surpreso se na Sul-Americana também desse um brasileiro, Salgueiro. Eu também não, Lima, porque se nós formos analisar friamente, o futebol sul-americano está muito enfraquecido, né? E os clubes brasileiros realmente conseguem uma projeção maior. Ontem eu fiquei impressionado com uma notícia que eu li, Lima. O Tite é o segundo técnico mais bem pago de todas as seleções que vão disputar a Copa do Mundo. E o Brasil nessa crise danada, pra você ver como o futebol realmente é um mundo à parte do que acontece no país, né? Impressionante. Ele é o segundo, né? Ele é o segundo mais bem pago. Ele é o segundo, o segundo mais bem pago. O primeiro é o Joachim Löw. O primeiro é o da Alemanha, né? Joachim Löw. Isso, Joachim Löw. Uhum. Isso aí. Então, só definindo aí, eu tô com você, eu acho que o Grêmio está muito forte, inclusive para o bi da Libertadores. Eu acho que os clubes brasileiros na Sul-Americana podem chegar e brigar. Dos jogos de ontem, eu só quero ressaltar o seguinte: o Atlético Paranaense passou, só que foi mais um mau jogo do Furacão. O Furacão que pintou nas primeiras rodadas do Brasileirão com futebol vistoso, futebol bonito, todo mundo ressaltando, eliminou o São Paulo em pleno Morumbi, realmente saindo de uns 2-0 e buscando a igualdade no placar. Mas olha, o Furacão vem acumulando, perdeu para o Palmeiras no final de semana e perdeu bem perdido mesmo em casa, né? Realmente o Palmeiras foi muito superior. Agora tropeçou na Sul-Americana, menos mal conseguiu a classificação, mas o Furacão realmente já não empolga como nas primeiras rodadas, né? O time do Fernando Diniz já mostra realmente não vence e não convence. É verdade. Falou-se muito depois daquela goleada sobre a Chapecoense por 5-1, a partida que o Atlético fez, você citou, contra o São Paulo no Morumbi. Aliás, os dois jogos contra o São Paulo foram muito bons do Furacão, mas de lá para cá. Agora tem um detalhe também, viu, Salgueiro? O Fernando Diniz está começando um trabalho lá, né? Que a gente fala, parece até que o cara já está lá há muitos anos e tal. Só que o que conta contra ele, né, é o fato de que ele foi o único técnico no Brasil que teve pré-temporada, né? Então, a essa altura, talvez o time já devesse estar jogando melhor, porque o Furacão disputou o Campeonato Paranaense com o time Sub-23 e foi campeão mesmo assim. Então, ele teve pré-temporada, ele teve tempo para descansar os jogadores, para taticamente armar tudo aquilo que ele queria, que ele pretendia, né, no time do Atlético. Então vai ser cobrado por isso, evidentemente. Quando a coisa vai bem, é uma maravilha, é o melhor do mundo. Aí quando começa a perder, como diriam os portugueses, o cara vai de bestial a besta em um segundo. É uma bolinha que entrou de um lado, outra que saiu do outro, você vira gênio ou você... Teve até um jogador que uma vez falou isso, né, que você mede aí a genialidade de um time, de um técnico, de um determinado jogador por centímetros, né? Aquela bola que entrou ou aquela bola que passou raspando a trave. De repente você é o maior do mundo e de repente você é o pior. O futebol é assim e continuará sendo, né, Salgueiro?
É verdade, Lima. E o Fernando Diniz sabe disso, assim como a direção do Atlético Paranaense sabe também. E aí você ponderou que é o começo do trabalho e está certíssimo, tem que ponderar mesmo. Agora, essa ponderação não existe nos comandos dos clubes, né? Por isso que prejudica o planejamento, por isso que já causa uma certa apreensão. A gente que torce pela evolução dos times, realmente para que a gente tenha grandes times, que tenha times nos patamares de Palmeiras, Corinthians, Grêmio para disputar, porque daí o produto do futebol brasileiro cresce, mas às vezes nem sempre os treinadores têm realmente como é que se fala, esse apoio por parte dos dirigentes, e aí acaba de repente vendo o trabalho interrompido pelo meio. Mas vamos ver se o Atlético consegue realmente retomar aquele bom futebol, voltar a vencer, para que o Fernando Diniz tenha tranquilidade também e tenha uma sobrevida na Sul-Americana, que é uma competição importante. Outro time brasileiro que também se classificou foi o Botafogo. O Botafogo também avançou na Sul-Americana. Então, teremos vários brasileiros. E ainda falta o Bahia. É que o jogo da volta do Bahia é só no dia 23 de maio. O Bahia perdeu para o Blooming, lá em Santa Cruz de la Sierra. Aí o Bahia já não teve o problema de altitude, porque Santa Cruz é nível do mar. Perdeu por 1-0 e o jogo da volta será em Salvador, no próximo dia 23, e nós poderemos ter também o Bahia. E aí ficaríamos só com o Atlético Mineiro, que praticamente desistiu da competição, fora, né? O Atlético meio que descartou a Sul-Americana, e se era essa a intenção, conseguiu, e com méritos, não é, Salgueiro? Então, um erro, né, para o Atlético Mineiro. Você não pode, um clube do tamanho do Atlético Mineiro, descartar uma competição. É fato que chega num momento que você tem que priorizar. Priorizar não é abrir mão. Priorizar é realmente você tentar disputar, e chega uma hora que você vai acabar sendo eliminado. E tiveram times que acabaram sendo eliminados e bateram o campeão lá na frente, é fato. Agora, da forma que o Atlético Paranaense, o do Atlético Mineiro jogou, e que foi eliminado, e o discurso depois do jogo, sendo o seu presidente, foi realmente algo assim que incomoda demais, e só serviu para uma coisa, viu? Realmente jogar mais pressão para cima de um time que já é instável, realmente com a bola nos pés. Sem dúvida nenhuma. E vamos agora virar a página. Ontem a Copa do Brasil movimentou a quinta-feira e vários jogos, resultados importantes. O Flamengo, por exemplo, entrou em campo quase classificado, porque havia vencido em Campinas a Ponte por 1-0, aquela coisa toda. E não é que quase que a Ponte Preta empatou o agregado, né? Porque no finalzinho do jogo teve uma bola na trave da Ponte. Se aquela bola entra, nós teríamos disputa por pênalti. E aí, de repente, o Flamengo poderia não estar na outra fase da Copa do Brasil. Mas como o se não joga, o quase não joga, o Flamengo está classificado, empatou 0-0, mais uma vez um grande público no Maracanã, mas o Maurício Barbieri não gostou do que viu. A equipe hoje não se comportou da maneira que a gente esperava. A equipe, de uma maneira geral, não conseguiu fazer o jogo fluir como a gente vinha fazendo, né? A expectativa é que os jogadores possam, enfim, desempenhar melhor numa próxima oportunidade e a gente buscar outras soluções envolver durante o jogo quando a gente enfrentar uma situação dessa. Tô gostando desse rapaz, viu, o Salgueiro, porque como ele está começando, ele poderia meio que jogar aquela famosa frase, não, o que importa é que a gente está classificado, né, no resultado, não sei o quê. Mas não, ele reconheceu que o time não jogou bem. Então, para você evoluir na vida, na carreira, em qualquer situação, a primeira coisa que você tem que fazer é admitir que você não está bem, reconhecer os erros e aí procurar corrigi-los, né? E acho que o Barbieri tem essa consciência. Ele aproveitou uma classificação, mas com o time não jogando bem, e reconheceu isso. Ele poderia muito bem, né, jogar pra galera, não, a gente tá classificado, bababado, tipo, eu sou demais, tá vendo? Olha, não, pezinho no chão, isso é bom, né, Salgueiro? Sem dúvida, é salutar, a gente elogia esse tom desses treinadores mais novos, e aí eu incluo também o próprio Carille, que tem mudado um pouco, infelizmente, mas ele... O próprio Barbieri, esses treinadores mais jovens, o Alberto Valentim, eles têm um discurso muito mais limpo, muito mais transparente e não tão cheio de artimanhas como aqueles treinadores mais badalados, que realmente desconversam, joga para a torcida, joga para a galera, e isso é muito ruim, muitas vezes duvidam da nossa inteligência, né?
Então, isso é muito legal. O Barbieri, eu já fiz vários elogios para ele, principalmente pela coragem dele, por ser um treinador interino, por estar dirigindo uma potência como o Flamengo, e o cara abre o time, o cara põe para cima, adota um discurso desse. Você não tem como não torcer a favor de um cara desse, né? Porque você está torcendo, na verdade, para o futebol e para uma classe melhorar, que é a classe dos treinadores. Tem que aparecer mais jovens aí. Então, realmente, ele tem minha torcida e ele ganha gente também nesse discurso. É muito bom, um cara que sabe se posicionar muito bem. E tá invicto, né? No comando do Flamengo. Tá invicto. Até agora, né? Ou ganhou, ou empatou. Vem fazendo realmente um trabalho muito bom. E eu repito, na hora que vier a primeira derrota, que a torcida do Flamengo deixa o rapaz trabalhar, a diretoria também, porque o futebol brasileiro carece de sequência, né? E já ficou mais do que provado que as equipes campeãs, pode pegar aí nos últimos anos, são aquelas que mantêm o trabalho. Sofrem a turbulência, passam por ela, né? E continuam e vão lá na frente e acabam sendo campeãs. Todo time que fica trocando de técnico de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, pode ver, não sai do lugar. Gasta um monte de dinheiro, paga multas milionárias e tal, e o time não anda. Então, vamos ver se o Flamengo dá tranquilidade para esse rapaz continuar o trabalho dele, que tem sido muito bom, né, até agora, e tem tudo para continuar. Né? Lógico, ele não vai passar a temporada inteira invicto, tropeços virão, mas o Flamengo está aí na briga por todos os títulos que disputa. E ontem, também pela Copa do Brasil, o Santos atropelou, né? Ele fez com o Luverdense aquilo que o Grêmio havia feito com ele, mas atropelou no segundo tempo. Foi 1-1 primeiro tempo e depois, com 4 gols na segunda etapa, o Santos ganhou por 5-1 e o Jair Ventura ontem falou coisas interessantes. Primeiro, sobre o jogo, porque no intervalo, quando estava 1-1, o torcedor estava pegando no pé do time, estava vaiando, e o Jair foi questionado sobre isso. Se eu estivesse do lado de fora como torcedor, eu também queria um protesto pelo jogo que nós fizemos e o resultado que aconteceu. E a nossa única maneira de reverter isso é com o trabalho. E é dessa maneira que a gente vai tentar reverter essa situação. O jogo de hoje deu um passo importante para a classificação, mas ainda não conseguimos. Mas a gente sabe que não vai apagar, nada vai apagar o que aconteceu lá. Mas como o passado é imutável e o futuro não, nós temos que fazer um futuro melhor. Consciência do Jair, e eu tenho certeza que teve bronca no intervalo, Salgueiro. Aquele 1-1 do primeiro tempo deixou a torcida engasgada e o Jair deve ter cobrado os caras de uma maneira mais dura ontem, porque o Santos voltou diferente no segundo tempo. É verdade, a dura às vezes ela é precisa, né? Ela é necessária, porque é aquela coisa, né, Lima? A gente tem que ter muito cuidado e tem que ter muita ponderação, e eu tento ter essa ponderação, porque por mais que seja ruim, por mais falar isso e a gente sentir isso no dia a dia, mas quando a gente pega um adversário como a Luverdense, por exemplo, com todo respeito ao clube rival, há um relaxamento natural. Então o Santos acreditava, de repente, os jogadores no seu subconsciente que iam vencer o jogo no momento que tinha que vencer. Só que lá tem 11 caras correndo, transpirando, buscando realmente um lugar ao sol, e então impõe dificuldades. Aí você precisa de um chacoalhão para você dar uma motivada para você realmente buscar algo a mais. E isso que fez o Jair Ventura. Realmente, eu tinha uma convicção da vitória do Santos, e pelo placar que foi conquistado, porque o Santos na Vila Belmiro é muito forte, e por mais que esteja num momento instável, eu tinha certeza. O 1-1 me surpreendeu, e assim como também me surpreendeu negativamente, surpreendeu ao Jair, e com certeza ele deu uma chacoalhada no time no intervalo, e aí o Santos voltou realmente como se fosse para definir uma partida de classificação aí, de mata-mata de Copa do Brasil, e aí ele se deu bem. E outro momento, aliás, mais 2 momentos muito legais ontem, o Gabigol fazendo hat-trick, marcando gol de letra, né? 3 gols do Gabigol ontem. Ah, mas foi contra o Luverdense, não interessa. O cara fica muito tempo sem fazer gol, ele precisa fazer, não interessa em quem ele vai fazer. E tomara que a partir de agora o Gabigol reencontre aí o seu caminho e volte a fazer muitos gols, não só na Copa do Brasil, mas também no Brasileirão. E um momento legal foi quando, no segundo tempo, o Yuri Alberto entrou no lugar do Alisson. O Alisson era o capitão do time, ele foi lá
e passou a braçadeira para o goleiro Vanderlei, né? E a gente sabe que no último domingo o bicho pegou lá em Porto Alegre, a televisão flagrou xingamentos do Alisson, né, contra o Vanderlei, falou um monte, palavrão, aquela coisa toda, e o Jair também, na entrevista coletiva, comentou esse momento do Alisson com o Vanderlei. Normal, vejo dois amigos que no momento de sofrimento de toda a nossa equipe acabaram ali tendo uma discussão, mas quem trabalha com futebol sabe que isso é normal e mostra que já está tudo resolvido, que a tristeza foi de todos. Lógico que os nossos torcedores sofrem também, mas os profissionais que aqui estão também sofreram bastante com a situação que aconteceu. Ninguém estava feliz. E ali mostra que o grupo, se a gente não se sente incomodado, mostra que tanto faz, tanto fez. Mas mostra que aqui tem homens comprometidos com o Santos e que quando as coisas não acontecem a gente também fica muito triste. É normal, Salgueiro, esse tipo de discussão? Olha, é normal, mas não pode acontecer, né? É normal porque eu ponderei isso num dos nossos programas, quando nós comentamos isso, dizendo o seguinte, que são seres humanos, são jogadores que sentem o jogo, que estão lá. Você imagina o Vanderlei tomando 5, um goleiraço aí que para mim poderia estar na Copa do Mundo. Você imagina o Alisson com a responsabilidade de ser o primeiro marcador, de comandar a primeira marcação da defesa e vendo o seu time tomar de 5. Então, o desenrolar do jogo complicadíssimo para o Santos. Então, é lógico que tem aquele momento, mas o importante que eu ponderei, e eu acredito que aconteceu, é chegar no vestiário e realmente acabar com aquilo ali, para não ter resquício mais para frente. E eu creio que o Jair Ventura conseguiu administrar isso bem. Perfeitamente, portanto o Santos praticamente classificado, não vai tomar de 4 nem de 5 da Luverdense, desculpa, mas é futebol, e outra, né, lá no campo da Luverdense não tem altitude também, né, Salgueiro, pode dizer, não, olha, mas lá são 4.000 metros, de repente, ali não vai, aí eu diria que é praticamente impossível o Santos perder essa classificação, não dá para imaginar, né, Salgueiro, acho até que dá para levar um mistão para lá, você não acha? E é aquele famoso, eu não falo mais mistão, agora tá na moda time alternativo. Time alternativo, é verdade. Mas eu acho que dá para levar, sem dúvida nenhuma. E Lima, vamos cá entre nós, né? Para acontecer resultados assim, como aconteceu do Asas de Arapiraca contra o Palmeiras, como aconteceu o do time lá contra o Corinthians, Tolima. Né, o Tolima. Me fugiu. Tolima. Uhum. Esses resultados estão cada vez mais improváveis hoje em dia, né? O que pode acontecer são camisas pesadas, né? Como a Roma, de repente, superar um Barcelona, como esses grandes clubes. Agora, esses times pequenos, eles estão cada vez menores e mais distantes dos clubes grandes, então é muito difícil de acontecer. Eu estou com você, lógico, dá para ir um time alternativo, o Santos vai cumprir tabela, já está na próxima fase, foi importantíssimo vencer, foi importantíssimo o hat-trick do Gabigol, não interessa que foi contra a Luverdense, os jogadores são também motivados pelos gols, ganham personalidade com isso, com boa fase assim, marcando gols, então foi tudo bom para o Santos, já está na próxima fase. É que me fugiu no momento que eu falava da Luverdense, o nome do estádio é o Paço das Emas, em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, ou seja, lá em Lucas do Rio Verde não há altitude alta de 3.800 e 4.000, então o Santos pode tranquilamente colocar um time alternativo, sem querer desrespeitar a Luverdense, mas o Peixe para mim já está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Dos chamados grandes do futebol brasileiro, Salgueiro, eu acho que o único que vai ficar não que ele tenha perdido para um time pequeno, hein? Pelo amor de Deus, eu estou dizendo daqueles que são sempre cotados para título e tal, acho que o único que corre o risco é o Vasco, porque tomou de 3-0 em Salvador do Bahia, e aí não sei se ele tira esses 3-0 na volta em São Januário, né? Mas o Bahia também é um time forte, já foi campeão brasileiro 2 vezes, tal, mas não tem a história do Vasco. Então, se a gente for analisar daqueles 8 que a gente imaginava para a próxima fase, ainda tem Atlético Paranense e Cruzeiro que vão se enfrentar. O primeiro jogo é dia 16 de maio em Curitiba, aí só em julho, depois da Copa, a volta no Mineirão. De qualquer maneira, a próxima fase da Copa do Brasil vai ser espetacular. Você acha que o Vasco consegue reverter esses 3 aí, Salgueiro? Dia 16? Olha, Lima,
Depende muito do momento do Vasco, né? Eu acho difícil. O atual momento do Vasco agora é muito ruim, então realmente eu creio que não. Eu creio que o Bahia está muito mais equilibrado, vai jogar com o regulamento embaixo do braço, tem uma postura boa também fora de casa e vai conseguir segurar. O Vasco, num outro momento, mesmo esse time atual do Vasco, num outro momento, poderia fazer uma pressão e poderia realmente até conquistar uma igualdade e levar para pênalti, qualquer coisa assim. Agora, nesse momento de turbulência, principalmente política, nesse momento que já cogitam, de repente, uma possível demissão do Zé Ricardo, que seria uma tragédia para o Vasco, e não para o treinador, mas para o Vasco seria uma tragédia, né? Realmente começar do zero, um planejamento que não existe praticamente. Então eu não creio que o Vasco conseguirá classificar não, porque também não vejo perspectiva de melhora no ambiente e no planejamento do Vasco. Muito bem, já que estamos falando da Copa do Brasil, ontem em Itaquera aconteceu isso aqui, ó. O Rodriguinho se apresenta, Mantuan prefere o recuo. Ali atrás com o Balbuena, também marcado. O Balbuena devolve para Mantuan. Agora o Vitória avança todo mundo. De repente sai um bom lançamento do Gabriel. Lá na direita pro Balbuena, como se fosse um lateral. Dominou, rolou para Pedrinho, devolveu para Balbuena. O Rodriguinho veio para dentro da área. Para Jadson. Jadson trouxe pro pé direito. Pro Romero, vai fazer. Bateu o goleiro, pegou, largou, botou o Romero, bateu, é gol! Romero mexe no placar e amplia. Um passe açucarado do Jadson. Rolou pro Romero e disse: faça, Romero. Faça, Romero. Ele bateu na primeira, o goleiro defendeu. Aí voltou para ele. Na segunda, de pé esquerdo. Colocou na rede. 13 do segundo tempo. Vibra a fiel torcida na sua arena. Corinthians 2. Vitória 0. E foi um belíssimo contra-ataque do Corinthians no momento em que o Vitória estava apertando no jogo, né, Salgueiro? Então, mas quando o rival aperta, o Corinthians vai bem, né, Lima? Por isso que essa é a chave do jogo, projetando o clássico de domingo com o Palmeiras com o Corinthians. O Palmeiras já sabe, se ele esperar o Corinthians, ele complica o Corinthians demais, porque o Corinthians não consegue propor o jogo. Agora, se o Palmeiras sair para o jogo na arena, aí fica bom para o Corinthians, porque o Corinthians com espaço sabe jogar, tem velocidade, tem meias que aparecem caindo pelas laterais, fazendo 1-2 com os jogadores mais abertos, e foi assim que contra o Vitória realmente o Romero apareceu, marcando 2 gols. O Corinthians deslanchou no segundo tempo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito abaixo, o Corinthians com posse de bola, mas sem muitos saber o que fazer com ela, chutando muito pouco a gol. O Vitória só se defendendo, até o Neilton no seu campo, se defendendo com 10 em campo ali, realmente não passando do meio campo pro campo do Corinthians. Então foi um jogo muito previsível, apesar do Corinthians ter conseguido sair com 1-0 no primeiro tempo. Mas daí no segundo tempo o Corinthians encaixou um bom jogo, e aí o Romero foi destaque com 2 gols, o menino Mantuan fez o melhor jogo dele na temporada pela lateral direita, com muita personalidade. O Corinthians classificou com justiça, Lima. E um primeiro gol que saiu de uma cobrança de lateral, né? O Mantuan para o Gabriel recebeu dentro da área, cruzou, o goleiro rebateu o Kaique, né, para o meio da área, e aí o Maicon colocou na rede. O Gabriel falou sobre a vitória de ontem em Itaquera, do Corinthians, o time que está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Não estávamos pensando no clássico, mas é lógico que uma vitória da maneira que foi, com uma classificação na Copa do Brasil, que é um dos nossos objetivos também no ano, e da maneira que foi, como eu disse, dá uma moral, e a equipe vai com outro ânimo para o clássico, porque a gente sabe que o clássico pode se decidir muitas coisas, e nós estamos preparados para decidir novamente. E realmente a vitória de ontem foi importantíssima para o psicológico do grupo, porque vinha de 4 partidas sem ganhar, e se não ganhasse ontem ia chegar bem murcho para o clássico de domingo. Agora a coisa inverteu, Salgueiro. Olha, Lima, aí não dá para falar que não pressiona. Pressiona e pressiona muito. O Corinthians passa 2 jogos sem vencer, a pressão já é enorme.
Clube grande é assim, Palmeiras é assim, São Paulo é assim, Grêmio, Internacional, Cruzeiro, todos os clubes grandes. Você não pode ficar numa estiagem de vitória como o Corinthians vinha. Realmente uma sequência muito ruim, que o Carille não estava acostumado, e ele teve o equilíbrio para preparar essa equipe, principalmente emocionalmente, porque o Vitória veio para segurar o resultado, o Wagner Mancini veio com aquela postura de treinador que já havia batido o Corinthians por 2 vezes na sua arena. Então realmente não foi um jogo teoricamente tão tranquilo, não. Agora o Corinthians soube se portar, e agora é um outro momento, e uma vitória que veio no momento certo, né? Se tem um momento para o Corinthians vencer, é essa vitória realmente antes do derby de domingo, que é um outro jogo, é um campeonato paralelo, é um jargão que a gente muito usa no futebol, meio batido, meio surrado já, mas é fato, é um campeonato à parte, e aí o Corinthians chega com moral também. Como o Palmeiras continua insistindo na história lá da anulação, né, da final do Campeonato Paulista, o Maicon foi questionado sobre entrar na pilha, né, desse extra-campo aí no jogo de domingo. Não, o nosso lado não, né? A gente já viu que quando entra com muito calor, igual aconteceu no primeiro jogo da final, a gente não consegue render e aí acaba sendo expulso e aí prejudica, né, o futebol, o espetáculo. Então a gente tem que entrar tranquilo, o que eles estão brigando lá já não faz mais parte da gente, a gente está focado no nosso trabalho, é um outro campeonato, a gente tem que entrar sereno, né, sério, concentrado para a gente conseguir fazer os resultados. Bom, ontem, pelo lado palmeirense, só os reservas treinaram, né? Ninguém falou, tal, não teve nenhuma entrevista importante, por isso que a gente não tem nenhuma palavra de jogador do Palmeiras, né? Senão o torcedor do Verdão vai falar, pô, esses caras só botam corintiano para falar, mas é que os palmeirenses ontem não falaram. E o Palmeiras, que vem sendo o principal mandante do futebol brasileiro, né? Fizeram até o levantamento que na temporada 2018 o Palmeiras é o 3º melhor do mundo jogando como visitante, né? E isso aí é uma coisa que é legal para o Palmeiras. O Palmeiras chega com o peito estufado, né? A Juventus é a melhor visitante, o Bayern de Munique é o 2º melhor visitante e o Palmeiras é o 3º, na frente de Paris Saint-Germain, até mesmo do Real Madrid, Salgueiro. Olha, que obsessão por números, né? Eu com 22 anos de jornalismo nunca gostei de matéria de números, admito isso abertamente. Agora, quando é positivo, vem à tona, né? Agora, se for negativo, nego não comenta nada. Agora, mais do que esses números, a vitória do Palmeiras diante do Atlético Paranaense na Arena, né? Realmente, e quanto o Boca, o Palmeiras jogou lá, e o primeiro gol marcado, uma pintura, realmente uma troca de passes maravilhosa, pro gol do Bruno Henrique. Então realmente foi uma atuação maravilhosa do Palmeiras e que credencia o Palmeiras a fazer frente ao Corinthians. Já faria de qualquer jeito, agora na Arena credencia a vitória também, porque vai pegar o seu maior rival, mas num ótimo momento, né? O momento do Palmeiras é superior ao do Corinthians, né? O Corinthians eu ainda vejo num patamar acima do Palmeiras como time, mas o momento do Palmeiras é muito mais de confiança. O Corinthians retomou a confiança ontem, é fato, mas o Palmeiras tá melhor com a bola nos pés. Eu prevejo um jogo muito equilibrado. O que pode favorecer o Corinthians realmente é um ponto, é a Arena. E dessas 4 vitórias do Palmeiras, 2 foram espetaculares. Essa contra o Atlético Paranaense e adiante do Boca, né? Lá em La Bombonera, ganhar de 2-0 do Boca lá histórico, né? Não adianta dizer, mas o Boca não interessa, o Boca acabou de ser campeão argentino, né? A gente também não pode desmerecer, porque quando perde, o Boca brasileiro treme contra o Boca, mesmo quando o Boca não tá bem, o brasileiro vai lá. Então quando ganha tem que enaltecer. E a vitória do Palmeiras foi espetacular diante do Boca, maravilhosa contra o Atlético Paranaense. E o Palmeiras ainda, né, no meio desse caminho, pegou 2 times que não têm tanta força assim, o Aliança Lima e o América Mineiro, mas também fez a parte dele, foi lá e ganhou. Então, o Corinthians que se cubra domingo, o Palmeiras jogando muito bem fora de casa. Agora, é aquela história, né? Domingo será muito mais do que um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Até porque, o Palmeiras já entrou no STJD, lá no Rio de Janeiro, pedindo a impugnação da final do Paulista e quer também um inquérito policial para apurar falsos testemunhos dos árbitros, né, que participaram da decisão do Campeonato Paulista. Então, 5ª rodada do Brasileirão, mas é meio que uma prorrogação da final do Paulista, né, Salgueiro? Infelizmente.
É verdade, Lima. E assim, o Palmeiras está na sua condição de poder pedir isso, de pleitear, ele se sente no direito, tudo bem, aí eu não vou entrar nesse mérito, eu só quero saber o seguinte: até que ponto isso é importante, é salutar para o clube e para os jogadores? Até que ponto essa pressão externa de tiração de sarro, de provocação, sabe, de mimimi, de diz que é importante e traz alguma coisa positiva para o clube e para os jogadores, porque existe isso no futebol. Essa provocação existe, essa coisa vai minando os jogadores, inconscientemente mina os torcedores também. Eu não sei até que ponto é importante para o Palmeiras isso, né? Então, realmente, tem o direito? Tem, é inegável. Eu acredito que não vai dar em nada, realmente vai só entrar na história que realmente foi uma choradeira que acabou não acontecendo. Agora, se o Palmeiras se sente no direito, tudo bem. Eu só acho que lá na frente a conta vai vir, realmente, de uma pressão que o Palmeiras não precisava ter para cima dos jogadores. Muito bem, e amanhã tem outro clássico de arrepiar que nós vamos mostrar aqui na Rádio Futebol Clube. Grêmio Internacional, o famoso Grenal, o Grêmio todo poderoso nesse momento no futebol brasileiro e sul-americano, o Inter buscando, né, se reafirmar no cenário nacional e internacional. O Grêmio amanhã não terá o Jael com uma contusão muscular. No mais, o Renato deve colocar força máxima. O Grêmio de luto pela morte do ex-presidente Fábio Koff, mas até querendo ganhar um Grenal para homenagear o seu ex-comandante, né? Enquanto isso, o Odair Hellmann, o técnico do Inter, tirou a equipe da capital, levou para Viamão, para um resort ali na Grande Porto Alegre, né, para dar aquela famosa blindada no elenco, porque a torcida já estava protestando na porta do Beira-Rio, quando teve um treino lá, já estava pegando no pé dos jogadores. Então, para evitar uma pressão ainda maior, ele levou o time para Viamão. É uma decisão correta, ou você acha que o time tem que ser pressionado mesmo, sentir o que a galera pensa, tem que blindar numa hora dessa? O que você acha que é o mais correto, Salgueiro? Você sabe, Lima, que eu até ia te perguntar isso, que o que a gente foi cobrir de clube que se refugiava, né, realmente, e de 10 refúgios, uma ou duas dava resultado e o time reagia, né? O resto não conseguia nada. O Luxemburgo adorava, né? Levar para Atibaia, levar para outro, para Atibaia, lembra? A Atibaia era a segunda casa dele, né? Então, quer dizer, eu acho que eu quero crer, e aí eu respeito a opção do treinador, porque o treinador está vivendo o dia a dia e conhece o seu elenco. Ele sabe dos pontos positivos e negativos do elenco, das virtudes, dos defeitos, e sabe do emocional de cada um. Então, às vezes, ele sabe o momento que é para blindar, o momento que não é para blindar. E só quero ponderar para você o seguinte: uma coisa que você falou nos destaques aí, que o final de semana promete demais, ainda em cima desses clássicos, Corinthians e Palmeiras, o Grenal, e para mim Flamengo e Fluminense são os 3 clássicos que eu mais gosto do Brasil. Não, mas aí Atlético e Cruzeiro também é legal. O Internacional não vai ter o Edenilson e nem o William Potker. O Edenilson machucado e o William Potker suspenso. Com isso, o Odair deve colocar o Zeca no meio de campo, como um segundo volante ali ao lado do Rodrigo Dourado, né? E trabalhando com o Patrick, o D'Alessandro, enfim. O Luca também, esse Corinthians, deve começar como titular para esse jogo diante do Grêmio, mas é aquilo, né? Time definido mesmo, somente momentos antes da partida, né? Aquele mistério todo, como se o Renato não conhecesse o time do Inter e o Odair também não conhecesse o time do Renato, né? Bom, então é assim, ó, amanhã Grenal, o único jogo do sábado, 4 da tarde, vamos transmitir aqui na Rádio Futebol Clube. Domingo, o jogo do macarrão da mama, né? O jogo da hora do almoço, até porque domingo é dia das mães. Cruzeiro e Sport no Mineirão, 11 da manhã. Aí, 4 da tarde, o líder Flamengo na Arena Condá, diante da Chapecoense. Bahia e São Paulo, outro bom jogo em Salvador. O Bahia empolgadíssimo aí com a vitória diante do Vasco por 3-0. São Paulo classificado na Sul-Americana, enfim, um jogo que promete ser muito bom também. Ainda às 4 da tarde, Vasco e Vitória.
Dois times precisando de reabilitação. Os Atléticos se enfrentando em Curitiba, né, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Corinthians e Palmeiras, jogo que também terá transmissão da Rádio Futebol Clube. E às 7h o Santos recebe o Paraná na Vila Belmiro. Segunda-feira, para fechar a rodada, Ceará e América no Castelão. E um outro clássico, Botafogo e Fluminense no Engenhão. Aí eu não concordo muito, né, Salgueiro? Dia de clássico é domingão, pô. Você já tem lá um Grenal às 4h no sábado, você tem um Corinthians e Palmeiras às 4h no domingo, sabe? Sei lá, bota Vasco e Vitória na segunda noite e Botafogo e Fluminense domingo no Rio de Janeiro. Aí eu não concordo com a CBF não, viu? Ah, é verdade, né, Lima? Para mim tem algumas coisas do futebol que realmente fazem parte do futebol, né? E clássico de domingo, 4h era... Putz, todo mundo aprendeu a amar o futebol vendo esses jogos às 4h, né? E um clássico carioca nesse horário seria maravilhoso. Também não concordo, também discordo de muita coisa. Dizem que a TV que impõe, né? A TV seria interessante e tal. Então, quer dizer, só resta lamentar, né, Lima? Sem dúvida nenhuma. Então é isso, logo mais às 6h tem um upgrade e a qualquer momento aqui na Rádio Futebol Clube tem o Click Time. E só para eu não esquecer, não sei se era isso que você ia falar, a situação do Daniel Alves será resolvida no domingo. Era isso, Salgueiro, ou não? Tem a ver com isso. Aqui eu estou lendo uma informação aqui, agora uma notícia, é do All Sport, assinada pelo Bruno Carvalho. Eu vou dar a fonte porque é claro, importante. Não. Né? Aqui a gente não tem essa de... Ninguém aqui diz que a informação é nossa, que é exclusiva, não. A gente dá e cita a fonte. Pode falar. Por isso que eu gosto de trabalhar com você, por causa disso mesmo. Transparência, acima de tudo, com o nosso amigo ouvinte. Dizendo o seguinte, que o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, vai visitar o CT do Corinthians domingo, agora, para ver a situação do Fagner. E isso já é uma evidência que, olha, eu acho que Daniel Alves está fora. Eu também acho. Porque é o seguinte, viu, Salgueiro? Se a situação do Daniel fosse tranquila, ontem o doutor Rodrigo já chegaria e falaria, olha, examinamos o jogador, a lesão não é tão feia assim, ele tem condições de ser convocado, daqui a um mês ele está jogando bola. Beleza, mas a partir do momento que ele fala assim, não, vamos realizar mais exames, domingo vamos conversar e tal, é porque a coisa não está boa. Porque se tivesse boa, eles próprios teriam o maior interesse, né, de logo de cara já tranquilizar todo mundo, falar, não, olha, não era bem aquilo, não, a lesão, e pronto. A partir do momento que houve, né, um adiamento, e agora essa informação que você está trazendo aí, do UOL, porque eu não sei, eu estou sentindo que no final das contas, com essa contusão do Fagner também, vai sobrar para Danilo e Rafinha, viu? É verdade. Agora, aquela coisa, o Fagner está sendo monitorado, né? Porque o médico, Rodrigo Lasmar, vai estar no CT do Corinthians para acompanhar a situação. Eu acho que o Tite e a convocação é segunda-feira, né? Então, realmente, olha... Vamos imaginar, que o Fagner tenha condições para daqui a um mês. Então aí eu acho que vai pintar Danilo e Fagner. Porque o Tite tem que ter pelo menos um cara 100% para começar a Copa, né? Ele não pode levar dois caras que vão fazer teste para saber se um deles vai jogar. Então eu acho assim, ou o Fagner ou o Daniel, um dos dois está fora da Copa, entendeu? Não sei, essa é a sensação que eu tenho. E mais para o Daniel, em função da gravidade da contusão dele. Porque o Fagner foi uma contusão muscular, que com 2, 3 semanas, dependendo lá da gravidade, ele estará apto, até porque ele não começaria a Copa como titular, ele seria uma opção. Então ele até teria um tempo maior para ficar 100%, e aí já na segunda fase da Copa, quando começar a fase de mata-mata, o Fagner já estaria, pelo menos fisicamente, apto e clinicamente apto se precisar dele. Agora, ele tem que ter um cara para começar a Copa do Mundo. E, pelo jeito, nem o Fagner nem o Daniel vai ter essa condição. Nenhum dos dois. Então, eu acho que o Danilo está muito próximo. E se não der para o Fagner, eu acho que ele vai levar o Rafinha. Se bem que eu disse aqui, eu levaria o Fabinho do Mônaco. Não levaria o Rafinha. Aí é uma questão de preferência do Tite. O que você acha? Sem dúvida nenhuma, Lima. E eu vou te falar o seguinte, o Tite é o treinador, ele tem o seu olhar, ele tem as suas convicções e tem que ter mesmo. Ele é o segundo técnico mais bem pago de todos que vão para a Copa do Mundo, então ele é muito bem pago para escolher isso. Agora, eu, sinceramente, eu levaria o Rafinha e o Danilo.
ou mesmo o Fabinho, como você cita, do Mônaco, mas não levava o Fagner. E aí entra não só a qualidade técnica, mas entra a experiência também. Na Copa do Mundo a coisa pega muito mais, o bicho pega muito mais, é um torneio curtíssimo, e então eu não abriria mão nem da experiência do Rafinha, que realmente não está vivendo os seus melhores momentos, já está realmente numa fase de descendência, mas ainda pode, de descendência não, decrescente, mas que pode ainda realmente num torneio de tiro curto dar uma estabilidade ao setor. Então, sinceramente, eu acho que o Fagner eu não levaria. E para a gente finalizar, tem uma declaração. É claro, eu até entendo o porquê ele falou isso, né? Mas não deixa de ser engraçado. Foram perguntar para o Zidane sobre a provável ida do Neymar ao Real Madrid, ele falou assim, não sei e tal, eu não pedi. Agora, o Neymar é o tipo de jogador que você não precisa pedir, né, Salgueiro? Se você é técnico de um time, o presidente fala, tá aqui o Neymar para você, você fala, não, muito obrigado, eu não pedi. Claro que o Zidane está querendo manter o foco na final da Champions, né? Está sendo inteligente, porque eu não pedi. Se eu fosse ele, eu falaria, olha, acho que não é momento da gente falar isso, né? Vamos focar no que interessa, tal, tudo bem. Mas dizer assim, eu não pedi, peraí, né, Zidane? Neymar, você não precisa pedir para contratar o Neymar, Salgueiro? Então, ele vai ter uma outra coisa também, né? Você vai sentar com o presidente do Real Madrid e falar, olha, presidente, eu quero o Neymar. Daí ele vai falar para você, só isso? Só isso, você quer? Exatamente. Só isso? Você não quer uma coisinha mais fácil, não? Então tá bom, Salgueiro, grande abraço, estaremos juntos aí na sequência da programação da Rádio Futebol Clube e até mais, Salgueiro. Falou então, Limão, um abraço, até a próxima, um abraço. Estamos encerrando mais esta edição, ou mais uma edição, né, do Breakfast News aqui na Rádio Futebol Clube. A qualquer momento tem Click Time com as últimas notícias. 6 da tarde, upgrade para você com futebol internacional e com a projeção da 5ª rodada do Brasileirão. Se você não conseguiu acompanhar o Breakfast News na sua totalidade, não tem problema. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. E aí você poderá ouvir através do www.radiofutebolclube.com.br no seu tablet, no seu celular ou no seu computador. Quando puder e quando quiser. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @Rádio Futebol C. Amanhã, 4 da tarde, tem Grenal. Domingo, 4 da tarde, Corinthians e Palmeiras. Os 2 jogos com transmissão aqui na Rádio Futebol Clube. Então, fique sempre conosco. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.